Bom, vamos dar continuidade ao nosso curso de mecânica quântica, dando sequência à nossa revisão de física moderna. E na última aula nós havíamos falado de pacotes de onda localizados, né? E aí nós chegamos em algumas expressões já normalizadas, né? Então, pacote de onda normalizado, né, que já representa realmente lá a minha partícula, é esse aqui, né? Então nós chegamos nesses pacotes de onda normalizados e essas duas expressões aqui são as mais importantes para a gente, né? Ok? E o que acontece se eu quiser... Bom, outras coisas que a gente pode revisar aqui, além dessas equações que a gente viu para os pacotes de onda localizados, então, vamos colocar aqui. Uma partícula pode ser descrita na mecânica quântica por um pacote de ondas, né? Desse tipo aqui. E aí outra coisa que a gente viu é que a probabilidade, então a probabilidade da posição da partícula estar entre x e x mais dx é essa minha função de onda, né? Ou minha autofunção espacial aqui, ao quadrado dx, né? Então eu tenho aqui o eixo x, ó. Então se eu tenho um x aqui e um x mais dx, a probabilidade da partícula estar nessa região aqui é dada por isso aqui. Bom, a mesma coisa a gente pode falar aqui colocar isso daqui nada mais é do que isso daqui, né? Posso chamar também aqui que nada mais é do que a função de onda no tempo zero. Ok. Eu posso dizer também que a probabilidade do número de onda da partícula está entre K e K mais dK é a função φ de K, né, que é essa funçãozinha aqui, que é a transformada de Fourier da autofunção de x, né, da função de onda espacial aí, né, no tempo t, a função de onda no tempo t0, e a transformada de Fourier é isso aqui, né, ou seja, está no espaço K, né. Lembrando que o que é o espaço K? O K é o número de onda, né, que é 2π sobre lambda
Ok? Lembrando que quem é o lambda? O lambda é o comprimento de ondas de Broglie, que é a constante de Planck sobre P. Né? Então, logo, concluo que o K ele é 2π sobre H vezes P. Quando você primeiro multiplica pelo segundo invertido, né? Só que H sobre 2π, H cortado. Então é P sobre H barra, né? Ok? Então você tira isso daí, ó, que o número de onda é o momento da partícula dividido pela constante de Planck reduzida. E aqui a probabilidade está entre K e dK, então, e K mais dK, ou seja, obviamente que isso aqui é o espaço K, né? É o espaço dos números de onda, né? Ok? Então isso daqui é a probabilidade da partícula ter o seu número de onda entre K e dK. Então, obviamente que o momento, né? Outra coisa, quem é o momento? Mas daqui eu tiro que o momento é H barra vezes K, né? Vezes o número de onda. Certo? Logo, consecutivamente, né, a gente tira aqui o dP, ele é H barra dK. Ou que o dK é dP sobre H barra. E que é a energia? A energia, como a gente já viu, ela é quantizada em termos de pacotes, né? H barra ômega, né? E o que mais que a gente tem? Então, a energia H barra ômega, a energia da partícula, né? E a gente tem a função de onda, no espaço dos momentos. Então, essa função de onda é uma função de onda não em função da posição, que é o que você vê fisicamente, né? Nessa posição tem uma probabilidade da partícula estar, não, é a probabilidade da partícula estar num determinado momento, possuir um determinado momento. Qual é a probabilidade da partícula ter um certo momento? Qual a probabilidade da partícula ter um outro momento? Então isso vai te dar a função de onda no espaço de momentos, que vai ser uma função de onda assim, ó. Então isso é uma função de onda no espaço de momentos. Bom, eu sei o seguinte, que se quem vai ser isso daqui, ó. Isso aqui é a densidade de probabilidade de localizar uma partícula aqui no espaço dos momentos, né? A probabilidade da partícula ter um número de onda entre K e K mais dK. Ou seja, é uma densidade de probabilidade, só que no espaço dos momentos. Isso daqui, por sua vez, pode ser escrito também em termos da densidade no espaço dos momentos mesmo, em vez de no espaço do espaço K, no espaço P, no espaço dos momentos de verdade, né? Não no espaço do número de onda. E aí, é psi mesmo aqui, tipo, só que a gente bota um tiozinho em cima. Então esse tiozinho é para dizer que não está no espaço, ela não é a função de onda que a gente vê mesmo, em função da posição, né? É em função de uma posição no espaço dos momentos. Então ela vai ficar uma coisa assim. Só que se eu comparar, ó, quem é o dP? O dP, como a gente viu, ele é H barra dK. Então isso aqui vai ficar H barra dK. E eu comparando a primeira com a última equação, a gente conclui facilmente que, na verdade, essa função de onda aqui, né, essa densidade,
densidade de probabilidade, ela nada mais é do que a densidade de probabilidade no espaço K dividido por H barra. Então eu tenho essa primeira expressãozinha aqui. E aí dessa expressão a gente mostra que isso daqui, ó, é igual a raiz, né, de H barra. Então é bem fácil a gente chegar nessa conclusão, né? Ou seja, a função φ de K, ela é raiz de H barra vezes a função de onda no espaço de momentos, ok? Uma outra coisa que a gente vai ter também é que, bom, daí logo, o que a gente conclui disso aí? Que vamos pegar aqui essa expressão que a gente tinha obtido, né? Vamos colar aqui. Só que a gente quer para o caso zero aqui, né? Ok? Nesse caso, obviamente que o tempo é zero. Eu vou ter só aqui kx dk, né? Kx dk. Ok? Agora, só que eu já sei quem é essa função. Então eu posso trocar aqui e colocar aqui raiz de H barra, a função de onda no espaço dos momentos. Só que aí eu vou ter que mexer também aqui, né? Na verdade eu poderia ter deixado aquela fórmula mesmo lá, função de t, depois eu ajeito. Aqui, ó, eu vou ajeitar logo ela toda, depois eu acho ela com t. Vou deixar como estava mesmo ômega t, com tempo mesmo assim, sem zero. Só que a gente sabe que o quê? Que o K, ele é o P sobre H barra, né? E o ômega, ele é o E sobre H barra. Então, esses dois aqui, eu posso eliminar esse, colocar um P no lugar, posso eliminar esse, colocar um E no lugar, e só dividir aqui por H barra. Tranquilo? É isso aí. E quem é o dk? Quando eu vou olhar o dk, ele é dp sobre H barra. Então, ele aqui é dp sobre H barra. Só que raiz de H barra sobre H barra é 1 sobre raiz de H barra. E aí, quando eu substituo, isso daqui vai ser igual a 1 sobre raiz de 2π, integral de menos infinito a mais infinito. Esse H barra entra na raiz, ó. H barra. E aqui vira função de onda no espaço dos momentos, é aí px menos et sobre H barra dp. Então eu peguei, ó, e passei esse resultado para o espaço dos momentos. Ok? E aí a gente pode fazer a mesma coisa para as outras, né? Eu posso pegar isso daqui. Quem seria lá o psi 0x? Seria o psi maiúsculo, né? X 0. Seria essa mesma coisa aí, 1 sobre raiz de 2πh barra, integral de menos infinito a mais infinito da função
de onda no espaço de momentos, que é aí px, né? Porque não tem mais o tempo, sobre h barra dp. Ok? E eu poderia dizer que isso daqui no espaço de momentos, só vindo essa fórmula aqui agora, né? A gente pega essa fórmula aqui. Então, no lugar dessa função ficar raiz de h barra, né? Então fica raiz de h barra, aqui a função, temos a função de onda em termos do momento, e aqui muda nada, né? Aqui vai ficar P sobre h barra e continua dx aqui, né? E a única coisa que vai mudar é que vai passar dividindo isso aqui, né? Passa dividindo. Aqui opa, faltou uma coisa, né? Na aula passada não coloquei isso, faltou ajeitar, né? Tem que corrigir esse erro aqui, ó. Aqui, quando eu normalizo, né, ele fica dividido por 1 sobre raiz de 2π. Eu pensei que eu tinha ajeitado isso. Na verdade eu fiz aqui, mas não ajeitei, né? Fiz a conta, mas não ajeitei. Ok? Então faltou ajeitar, tá? Então, na verdade, tem que ter esse 1 sobre raiz de 2π aqui, né? Então, aqui, olha, eu fui só repetindo o mesmo erro toda vez, né? Aqui é 1 sobre raiz de 2π para poder normalizar, né? Também aqui, senão essa não vai ficar normalizada. Lembra que que ia um raiz de 2π para cá, né? Para poder dar o 2π embaixo. Aqui, né, faltou ajeitar, ó. Eu expliquei isso, mas na hora de colocar eu não coloquei, né? Aqui raiz de 2π, aqui de novo, eu expliquei corretamente, mas na hora de esqueci de escrever, né? Tem que dar isso porque tem que dar quando eu bom, senão todo aquele cálculo que a gente fez vai dar incorreto, né? Quando eu faço a obtenção da equação da transformada de Fourier, dava 1 sobre 2π aqui. E aí, o outro 1 sobre 2π, o outro 1 sobre raiz de 2π, vem daqui, ó. Por isso que tem que ter aqui, senão eu não tenho aquela transformação que relaciona a função delta de Dirac com a função delta de Kronecker, né? Ok? Certo? Então, tem que ajeitar aí, tá? Tem que ser 1 sobre raiz de 2π. Ok. Então, o resto agora tá tudo certo, né? A única coisa que aqui era 1 sobre raiz de 2π, então fica raiz de 2π h bar. Tá? Então, de onde é que vem essa... Lembra que lá na expressão original, aqui era 1 sobre 2π, porque aparecia lá o delta de Dirac, delta de Kronecker, tinha aquela relação, e aí você fazia a dedução
porque para virar para desse dk para esse daqui, essa conversão tem que ter esse 2π embaixo, né? Quando você fazer lá aquele delta de Dirac, né? E relaciona com o delta de Kronecker. Se você fizer aquela mesma dedução, então aqui, lá não vai bater, né? Porque aqui vai ficar 1 sobre raiz de 2π. Porque a gente normalizou. É como se eu pegasse as funções e simplesmente multiplicasse por se dividisse por 1 sobre raiz de 2π, né? Então eu tenho que dividir as duas, porque quando eu jogar esse resultado aqui, ele tem que voltar para 1 sobre 2π. Okay? Você pode fazer aquela dedução toda que a gente fez lá, comparando o delta de Kronecker e o delta de Dirac, só que já usando a expressão normalizada. Aí você vai ver que tem que aparecer 1 sobre raiz de 2π nos dois, tá? Fica como exercício para você refazer. Você vai ver que obrigatoriamente tem que aparecer, né, para poder dar aquele 1 sobre 2π lá. Então tem que ser 1 sobre raiz de 2π também. Eu cheguei a falar isso, mas na hora de passar eu esqueci de escrever. Ok? Então, a expressão na verdade é essa aqui, né? Ok. E aí, e a gente vai fazer um exemplo envolvendo a função, a integral gaussiana, né? Então, já vou adiantar aqui como é que é o cálculo da integral gaussiana, para a gente poder fazer esse exercício. Então, a integral gaussiana, uma integral assim, ó. Essa integral aqui. E o nosso objetivo é encontrar o valor dela. Ora, eu não sei quanto ela vale, mas eu sei que se eu escrever ela assim, não deve mudar nada, porque a integral não depende do nome da variável. Então, se em vez de dx eu usar a variável dy, não vai mudar o resultado. Você tem integral definida, né? Integral definida de 1 a 3 de x ao quadrado dx, né? Isso aqui vai ser x ao cubo sobre 3 de 1 a 3. Então vai dar 3 vezes 3, 9, 3, 9, 27 sobre 3 menos 1 sobre 3. Então vai dar 26 sobre 3, né? Se eu usar y aqui, o resultado não muda, né? Porque o resultado ele não muda com a variável, né? Se tiver uma variável integral definida, o número que ela dá não muda, então o valor integral não muda. Então eu posso escrever i ao quadrado, que é i vezes i, posso pegar aqui e multiplicar essas duas. Ó. Então eu faço uma usando a variável x e faço a outra usando a variável y, mas o resultado dá o mesmo, dá o mesmo valor da variável, que eu não sei qual é, mas vai dar o mesmo valor i da integral. Só que o que a gente tem aí? Do ponto de vista dessa integral, x é uma constante. Então eu posso pegar toda essa integral e jogar aqui dentro. Se eu faço isso, né, eu vou ter então integral, o valor da integral ao quadrado, que eu não sei qual é, integral de menos infinito a mais infinito, e eu joguei outra integral aqui para dentro. Menos infinito a mais infinito é a menos x ao quadrado, é a menos y ao quadrado dx dy. Só que isso daqui, esse espaço aqui, onde o x está variando, simplesmente é o R2. E isso aqui não dá mais do que é a menos x ao quadrado mais y ao quadrado. Isso aqui é a área infinitesimal.
Só que aqui tudo está em coordenadas cartesianas. Eu posso trocar de coordenadas cartesianas e ir para coordenadas cilíndricas. Coordenadas, desculpa, polares. Coordenadas polares. Então eu estou em coordenadas cilíndricas, cartesianas, e eu quero migrar para coordenadas polares. O que vai dar? Então, preste atenção aí, né? Quero fazer essa troca. O que isso vai acarretar? O que essa troca acarreta é bem simples. Você tem, ó, um ponto aqui. Então você tem aqui um ângulo θ, tem aqui um R, essa distância aqui é x, essa distância aqui é y. Então se eu passo para coordenadas polares, eu vou ter que x ao quadrado mais y ao quadrado é igual a r ao quadrado. Segunda coisa, o R2, ele não é mais, ele era o quê? Ele era x entre menos infinito e mais infinito, e era y entre menos infinito e mais infinito. Não tem o igual, né? Só que em coordenadas polares fica assim. Ele é só pelo R. O R só pode ser positivo. É só fazer o R, né, pegar para qualquer valor de θ, o θ não tem, posso pegar qualquer θ, e fazendo o R de 0 para o infinito. Né? Então θ tem que varrer tudo, né? Então vai de 0 a 2π. Então é isso, desculpa, né? O θ de 0 a 2π e o R de 0 a infinito. Isso aqui é o R2. E quem é o elemento de área? O elemento de área não é mais aquele elemento dx dy, né? O elemento de área vai ser um elemento assim, ó. Tenho aqui, varro aqui um ângulo, né? De θ. Aqui eu tenho R. Então aqui é R de θ. Desculpa, aqui é dr, né? E aqui é R de θ. Então essa área aqui, ele é o produto dessas duas coisas. Então o dx dy, ele vai virar o que? R dr de θ. Então eu venho aqui e troco todas essas variáveis, ó. Então e ao quadrado, o R2, isso aqui é o R2, vira integral de 0 a 2π em dθ. Pode sair, né, porque não tem nada que tem θ. E aqui integral de menos infinito a mais infinito. Já posso, na verdade, separar essas duas, né? E aqui fica E a menos x ao quadrado y ao quadrado é igual a r ao quadrado. E aqui fica r dr. Desculpa, aqui é de 0 a infinito, né? Que é o r aqui. Ok. Então, o i ao quadrado vai ser igual a quem? Vai ficar igual a θ de 0 a 2π vezes essa integral aí, que claramente é o que? É a menos 2r, a menos r quadrado. Se eu derivo, vai dar o que? Se eu derivar, vai dar E a menos r quadrado, né? E a menos r quadrado, derivando, multiplico pela derivada do argumento, regra da cadeia, 2r. Então, para dar o que está aqui dentro, basta eu fazer o quê?
basta eu colocar um 2 aqui embaixo, né? Agora sim, derivando isso daqui, o que vai dar? E a menos R ao quadrado, derivada exponencial à própria exponencial. Só que eu não estou derivando em relação a R quadrado, estou derivando em relação a R. Então tem que multiplicar por regra da cadeia. 2R dr. Só que já tem um meio aqui, que cancela, e dá exatamente isso daqui. Então a integral é isso daqui, de 0 ao infinito, né? Aliás, a derivada vai ficar menos 2R, né? Então, na verdade, tem que ter o menos bem aqui. Então, eu vou ter 2π, e esse aqui fica o final menos o inicial. No infinito, isso aqui vai para zero, né? E quando for zero aqui, vai dar menos meio. Aí eu tenho menos meio igual a meio vezes 2π é igual a π. Significa que o i é igual a raiz de π. Significa então que a integral de menos infinito a mais infinito de e a menos x ao quadrado dx é igual a raiz de π. Ok? Então, vamos ficar aqui, ó. Ok. Então, a gente já tem aqui a integral gaussiana, né? Uma forma que a integral gaussiana pode aparecer é assim, ó. Essa integral aqui também, ó. Como eu vou ficar usando várias aqui, eu vou dar um nome para ela. Vou chamar aqui de E1, 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 I1, né? I1. E aí, essa que eu vou chamar de I2, uma outra integral. Que agora aqui é um alfa, só isso que mudou. Só que isso aqui é importante saber fazer essa mudançazinha, né? Então, quando é assim, na verdade eu posso vou deixar essa aqui, essa aqui é bem comum, é bom de saber decorado. O que eu preciso fazer aqui? Simplesmente fazer uma mudança de variável, né? Eu vou criar uma variável v, que é igual a raiz de alfa vezes x, de tal maneira que dv, ou dx, quem é dv sobre a raiz de alfa, obviamente. Mas além disso, tenho que o v ao quadrado é alfa x ao quadrado. Então a gente conclui que o I2 é a integral de menos infinito a mais infinito de e a menos v ao quadrado. Aqui fica dv, só que sobre raiz de alfa, né? 2, aqui 1 sobre raiz de alfa. E aí, essa integral aí, tem que dar essa integral. A gente acabou de calcular, né? Ele é raiz de π. Então, vai dar raiz de π sobre alfa. Ok? Então, a integral de menos infinito a mais infinito de e a menos alfa x ao quadrado dx é igual a raiz de π sobre alfa. Ok? Também para resolver as nossas questões, é bom saber uma outra relação já, saber uma expressão decorada, né, para uma outra relação, que é o seguinte: essa terceira integral aqui, ó, a integral da gaussiana, né? Então eu tenho uma gaussiana, tem que botar o nome aqui, ó, gaussiana de média mi e desvio padrão sigma. Então isso aqui é bem comum. Essa gaussiana ela é assim, ó, a menos meio
Aqui fica x menos μ sobre sigma ao quadrado dx. Então isso aqui é a gaussiana de média μ e desvio padrão sigma, ok? E aí, fazendo essa... Eu quero saber quanto é que dá essa integral aqui, ó. E eu vou chamar aqui de I3. Aqui o que eu posso dizer? Que V é igual a... Eu quero que ele... Eu vou colocar como sendo x menos μ sobre sigma raiz de 2. Porque daqui eu tiro que dv é igual a dx sobre sigma raiz de 2. Ou seja, eu concluo daqui que dx é igual a sigma raiz de 2 vezes dv, e v ao quadrado é meio x menos μ sobre sigma ao quadrado. Então daqui eu concluo que o I3 vai ser igual a integral de menos infinito a mais infinito. No lugar do dx vai vir isso daqui, ó. Então, obviamente, posso tirar a evidência sigma raiz de 2. E o resto fica aqui E a menos v ao quadrado dv. Isso aqui a gente já calculou, é raiz de π. Então, isso aqui vai dar sigma raiz de 2π. Então, quer dizer que a integral da gaussiana é sigma raiz de 2π, né? Então, se eu tenho uma gaussiana, tem que colocar esse meio, tá? Aí aqui é a média da gaussiana, aqui é o desvio padrão da gaussiana, a gente coloca ao quadrado, integra essa gaussiana, né? Escrito dessa forma. O resultado sempre vai dar o desvio padrão vezes raiz de 2π. Então, outra fórmula que é bom a gente já saber memorizar. Uma outra integral importante, que não tem a ver com a gaussiana, mas é importante você saber, é a integral de uma função par e de uma função ímpar, né? Então, o que acontece o que é uma função par? Essa que você já sabe desde o ensino médio, né? Uma função par é uma função que, se eu faço menos x, é igual à função f de x. Isso ocorre quando a função é simétrica, né? Com relação a um ponto. Então ela é par em relação àquela média, né? Então ela tem um ponto aqui médio, e aí ela é simétrica ao lado esquerdo, é exatamente igual ao lado direito, como se o eixo y fosse um espelho, né? E você tem uma função que é uma função ímpar. Antes, eu vou logo falar sobre a integral. O que tem de interessante na função par? É que se eu pegar a função par de menos a até a integrar, o que vai acontecer? Essa é a mesma coisa que integrar de menos a até zero, né? Que vai me dar essa área aqui. Mais a integral de 0 até a. O que é a integral de 0 até a? Você lembra que a integral de 0 até a é essa área aqui. Só que se isso aqui é um espelho, né, se o lado esquerdo é igual ao lado direito, essas áreas são iguais, né? As áreas são iguais. Então, se as integrais são iguais, não preciso fazer as duas. Isso facilita muito às vezes a conta.
Eu integro só de 0 até A. Integro de 0 até A e multiplico por 2. Então, quando a função for par, você integra ela só do centro dela. Não precisa ser... É porque aqui a média é 0. Mas eu integro da média até o valor final, né? Não precisa ser... não precisa ser, né? Só que ela tem que ser um intervalo em que para o lado esquerdo tem que ser o mesmo tamanho para o lado direito, né? Então é A para o lado esquerdo e A para o lado direito. E aí as áreas são iguais nesse caso, né? Agora, esse tipo de problema acontece bastante. Se a função for ímpar, é mais fácil ainda integrar. O que é a função ímpar? É quando o f de menos x é igual a menos f de x. Então, seria uma função que ela pro lado dela esse trecho, é como se esse trecho aqui fosse idêntico a esse aqui. É a mesma coisa, né? Como se tivesse um espelho, ó, bem aqui, né? Aqui é como se o espelho estivesse aqui, né? Aqui é como se o espelho tivesse aqui 45 graus. Então, se bem que não é, né? Porque esse lado aqui não é igual a esse. Então, ele tem que refletir 2 vezes, na verdade, né? Não tem como jogar um espelho aqui, mas ele reflete 2 vezes. Eu teria que refletir para a esquerda e depois para baixo, né? Teria que botar um espelho aqui, ele ficaria assim, depois eu botaria um espelho aqui. Aí eu bateria embaixo, tá? Mas deu para entender, né? Ora, então se eu pego aqui de um valor menos A até A, as áreas não são iguais agora. Agora as áreas são opostas. Elas têm o mesmo valor, mas sinais diferentes. Então, áreas opostas, né? São simétricas. Se essas áreas são opostas, ou seja, são simétricas, né? Vou colocar aqui simétricas. Isso significa então que, ou pode ser opostas mesmo, né? Opostas ou simétricas, tanto faz. Então, o que vai acontecer é que se eu integro de menos A até A, o f de x dx vai ficar integral de menos A até A. Digamos que essa área aqui seja A. Ou melhor, essa área vai ser menos A. Essa área seja A. O A positivo, né? Então vai ficar integral de menos A até 0, é assim que a gente faz, né? Mais a integral de 0 até A. Só que a integral de A até 0 é A. É menos A. E a integral, a outra é igual a 0. Então, cortando aqui. Ou seja, a integral de uma função ímpar, de menos A até A, sempre é 0. Isso é muito útil, né? Eu posso fazer integrais bem complicadas, né? Por quê? Porque se eu pego uma função par vezes uma função par, dá uma função par. Se eu pego uma função par vezes uma função ímpar, aí ele dá ímpar. E se eu pego uma função ímpar vezes uma função ímpar, é par. Isso é bem fácil de provar, né? Por exemplo, se eu tenho uma função f de x, que é par, e eu tenho uma função que é ímpar. Vou fazer só esse caso, tá? Os outros você pode fazer se você quiser. Mas é basicamente isso. Só dá função ímpar se uma for ímpar e a outra for par. O resto, né? Se eu tiver o número, se eu tiver todas as pares dá par, se todas forem ímpares vai dar ímpar.
E aí se forem várias, você vai pegando de 2 em 2 e vai fazendo, né? Então aqui, se ela for ímpar, ela vai dar menos g de menos x. Então, imagina que eu tenho uma função h de x, que é f de x vezes g de x. Então quer dizer que o h de menos x é igual a f de menos x vezes menos g de menos x. Então, isso aqui é h de x de menos x, então vai ser quem? Vai ser igual a f de menos x é f de x. Vai ter um menos aqui na frente, né? E o g de menos... O g... Opa, aliás, está errado aqui, né? Quando eu boto menos x aqui, só vai trocar. Onde tem x vai ficar menos x, desculpa. Então vai ficar g de menos x. Agora sim, f de menos x é igual a f de x, só que o g de menos x é menos g de x. Então vai dar menos f de x, g de x, que é h de x. Né? Então quer dizer que o h de menos x é menos h de x. Isso implica que h de x é ímpar, como eu havia falado, né? Então, é só... Isso aqui é bem simples, né? Par vezes par igual a par, ímpar vezes ímpar igual... ímpar vezes ímpar igual a par, e apenas quando eu tenho par vezes ímpar que dá ímpar, né? Então, eu posso pegar um monte de função ímpar. Então, por exemplo, se eu tenho aqui, digamos, seno de x, x ao cubo é ímpar. Aí eu posso brincar aqui, colocar um monte de função. Posso colocar um monte de função ímpar aqui. E aí eu integro isso aqui. Temos aqui a quinta dx, de menos a até a. Quanto é que dá? Bom, essa aqui é ímpar. Essa aqui é ímpar da par, né? Então tem que colocar mais uma par. Vezes cosseno de x. Cosseno de x é par. Então agora eu tenho uma função ímpar vezes uma função ímpar da par. Vezes uma função par, continua dando par. Então eu preciso de mais uma função ímpar aí. Vou colocar seno cosseno. Uma ímpar vezes uma par dá uma ímpar vezes uma função par é uma função ímpar, né? E eu posso buscar mais uma função par aqui, ó, vezes x à quarta. Então fica par vezes par dá par, vezes par vezes ímpar dá ímpar. Então quer dizer que essa função aí é ímpar. Como eu estou integrando de menos a até a, ela dá zero. É porque eu não estou lembrando de uma função aqui, mas eu posso pegar qualquer função ímpar aí, se você for pensar. Por exemplo, poderia pegar uma função exponencial aqui, ó. Mais uma função par aqui, ó. É a menos x ao quadrado. Vai dar zero. Então isso é muito legal, né? Você pode encher de função aí. Basta que no final aqui dê ímpar. Essa integral vai dar zero. Ok? Você pode fazer uma brincadeira aí, né? Pegar o cara que não souber disso aqui, você enche de função par, aí bota só uma ímpar lá no final e o cara vai se matar para resolver. É uma coisa bem simples, é só essa análise. Tudo aqui é par, né? Então fica par vezes par da par, vezes par da par, e aí vezes uma função ímpar dá ímpar. E a integral de uma função ímpar no intervalo de menos a até a sempre é igual a zero, ok? Então isso significa que isso é importante porque, por exemplo, pode aparecer uma integral desse tipo aqui, ó, integral de menos infinito
a mais infinito de x a menos alfa x ao quadrado de x. Essa gaussiana aí, ó. Aqui é uma função par, né? Porque se eu trocar o sinal, ó, não altera nada, continua igual. Então ela é par. E aqui é ímpar. Então, essa aqui é ímpar. Par vezes ímpar dá ímpar. E a integral de uma função ímpar de menos a até a, o a que é infinito. A integral de uma função ímpar de menos a até a é zero. Ok? Então a gente conclui que integral de x é a menos alfa x ao quadrado dx de menos infinito a mais infinito, isso é igual a zero. Ok? Só uma coisa aqui, que como é o gráfico de uma gaussiana, né? Eu falei aqui da gaussiana e não falei como é que é o gráfico dela, né? Mas já passou para cá, eu vou escrever aqui embaixo. O gráfico da gaussiana, só para a gente aproveitar que eu estou falando da gaussiana aqui. Gráfico da gaussiana. Se eu tenho uma função gaussiana que é a menos meio x menos mi sobre sigma, que é o desvio padrão, né, ao quadrado, essa função ela vai ter um gráfico assim. Ela vai fazer isso daqui, né? Ela é simétrica aí, tá? Ela é uma função par. Só que, desculpa, aqui eu coloquei ela centrada como se ela estivesse na origem, né? Ela não vai estar centrada na origem. Essa aqui vai estar centrada em mi. Tá? Vai ter um eixo aqui, digamos, o eixo y, né? Nesse caso ela vai estar centrada em mi, que é a média dela. Ok? É onde ela fica centrada na média. E o desvio padrão, obviamente, que você estudou lá em estatística, ele dá uma ideia do quanto ela se dispersa aqui, né? No desvio padrão, ela vai cair aí a cerca de, quando ela tiver no mi mais o desvio padrão, você lembra lá de estatística, ela está a mais ou menos aqui 61% do pico aqui, né? Isso aqui é A, digamos que seja A bem aqui, ó. Ela vai estar aqui a 0,61 vezes A, aproximadamente, né? É a mesma coisa, né? Como ela é simétrica, mesma coisa aqui para mi menos sigma. Ela vai estar aí nesse valor de 0,61 do valor máximo dela. Esse é o gráfico da gaussiana. Outra gaussiana que é interessante a gente saber calcular é isso aqui, ó, integral de menos infinito a mais infinito, vou colocar aqui, e 5 x ao quadrado é a menos alfa x ao quadrado dx. E aí como é que a gente faz essa gaussiana aí? Então aqui eu começo com a gaussiana, é a menos alfa x ao quadrado dx, e a gente sabe que essa gaussiana aí ela é raiz de π sobre a alfa, né? Ou seja, é raiz de π vezes alfa menos meio, né? Que está embaixo, vai para cima, vai menos, e o expoente era meio, não é isso? Então, fica isso daí. E aí, se eu derivo de
se eu derivo aqui, ó, de um lado e do outro com relação a alfa, o que eu vou obter? Aqui vai dar então integral de menos infinito a mais infinito. Derivando em relação a alfa, aqui vai dar menos alfa, é menos x ao quadrado, né? É a menos alfa x ao quadrado. Derivada exponencial é a própria exponencial. E eu multiplico pela derivada do argumento, que é derivar isso aqui em relação a alfa, que dá menos x ao quadrado. E aqui ficaria a raiz de π. Derivando isso aqui em relação a alfa, daria menos meio alfa, aí subtrai de 1, né? Fica menos 3 sobre 2. E aí eu posso cortar esse menos aqui. E aí já chego no resultado, né? A integral de menos infinito a mais infinito de x ao quadrado é alfa x ao quadrado. Vai ficar aqui meio raiz de π. Isso aqui pode voltar lá para baixo, né? Aí tira o menos, porque vai para baixo. E tira isso aqui porque e vai entrar na raiz, né? Então vai ficar alfa ao cubo. Então dá meio raiz de π alfa ao cubo. Então outra relação aqui que é interessante. Outra formulazinha que importante a gente saber, né? A gente vai usar algumas vezes aqui no curso. Deixa eu ajeitar aqui, colocar um 2 mais bonito. Ok, outra integral que a gente vai precisar nos próximos exercícios, né? É a seguinte integral. Integral, aqui a última que eu chamei de 5, né? Vai precisar dessa integral aqui, I6, integral de menos infinito a mais infinito de E elevado a menos A Q ao quadrado mais BQ dQ. Ok? E aí, para essa integral, o que a gente faz? É só desenvolver isso daqui, né? E obviamente, o que é isso daí? Isso daí é menos AQ ao quadrado. Obviamente que eu posso tirar o menos A em evidência. Vai ficar Q ao quadrado menos Q ao quadrado menos, aqui fica o que? Tirando A em evidência, fica B sobre A, B sobre A vezes Q, né? Que quando eu buscar por menos A vai ficar mais, e soma isso daqui, fica BQ. Só que aí eu posso adicionar aqui, ó, B sobre 2A ao quadrado, porque aí, se eu adiciono esse B sobre 2A ao quadrado e adiciono só que ao mesmo tempo aqui fora eu tenho que colocar o mais B ao quadrado sobre 2A, né, ao quadrado. Porque isso daqui o que é? É B ao quadrado sobre 4A ao quadrado. Multiplicando por menos A, vai ficar menos 4A. Então, na verdade, aqui, desculpa, é 4 mais 4A, porque aí quando eu somar com isso aqui dá zero, desaparece, né? Então quer dizer que isso daqui, esse cancela com esse, então tá tudo certinho. Então esse aqui não acrescentei nada, porque você pode cancelar. Então é a mesma coisa que
que isso aqui. Só que isso daqui é um triângulo quadrado perfeito, né? Isso aqui é Q menos B sobre 2A ao quadrado, né? Porque quadrado do primeiro, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, né? Multiplicando isso aqui, vai dar B sobre 2A vezes Q vezes 2 dá B sobre A vezes Q. Então, certinho. E o outro ao quadrado. Então, quer dizer que esse I6 vai ficar, na verdade, aqui integral de menos infinito a mais infinito de E a menos A vezes Q menos B sobre 2A ao quadrado mais B sobre 4A dq. E aí eu posso escrever esse I6 como que? Então, integral de menos infinito a mais infinito. Eu posso tirar essa exponencial aqui para fora, né? E ela não tem nada de Q. Então ficaria que o I6 seria E AB sobre 4A vezes a integral de menos infinito a mais infinito de E a menos A vezes Q menos B sobre 2A ao quadrado. Tranquilo? dq. E ainda posso fazer o que? Pegar esse... Poderia chamar isso aqui de U ao quadrado, né? Ou seja, o U seria Q menos B sobre 2A. Então, eu teria aqui o dq, né? du seria dq, porque isso aqui é uma constante. Então, aqui eu já poderia ter feito isso aqui, né? Aqui ficaria a u ao quadrado, né? E aqui du. Só que essa integral aqui a gente já sabe o que é, né? É a raiz de π sobre a. Então aqui daria E elevado a... Opa, aqui é B ao quadrado, né? Sobre 4. B ao quadrado. Não, aqui tá certo. Aqui é B sobre 2A. Só que aqui é B ao quadrado. Ok, então ficaria... a B ao quadrado sobre 4A. E aqui vezes raiz de π sobre A, tá? Então, resumindo, eu tenho aqui integral de menos infinito a mais infinito de E a menos, era isso aqui inicialmente, né? A, posso colocar x aqui, né? X ao quadrado mais bx, ou deixa eu contar aqui, q mesmo, menos a aqui ao quadrado mais bq é dq, né? Tanto faz a variável, poder ser x, tá? Então aqui ficaria b ao quadrado sobre 4a raiz de π sobre a. Ok? Então, essas são algumas integrais gaussianas que a gente vai usar. Se a gente precisar de outras, a gente deduz ou deixa como exercício para vocês fazerem, tá? Uma outra função que a gente vai precisar, que aparece muito também no cálculo de gaussianas, quando a gente vai fazer cálculo de probabilidade, é a função erro, né? E a função erro, ela é por definição, né? Vou colocar aqui, ela é escrita assim: erf, aqui de um valor qualquer, digamos lambda. Quem é o f de lambda? Só você botar aí no Google aí, f de algum número, ele vai dar, né?
é 2 sobre raiz de π integral de 0 a lambda é a menos z ao quadrado dz. Então, por definição, isso aqui. E o valor dele é um valor que é tabelado ou que você consegue fazer nas calculadoras. Tá? As calculadoras elas têm essa função f, né? Que é o erro, função erro. Percebe que ela se relaciona com a função gaussiana, né? Porque tem esse z, menos z ao quadrado, que é igualzinho, ó, é a menos z ao quadrado. A diferença é que o intervalo aqui de integração é de 0 a lambda, né? De 0 a um valor, não é infinito. E aqui tem esse 2 sobre raiz de π. Isso aqui é a função erro, tá? Outra função que é importante para a gente, né? Ou se você quiser, né? Poderia dizer que é x aqui, deixa lambda. Uma outra função que é bem importante para a gente é a função sinc. Ok? Então, função sinc. E o que é essa função sinc? A função sinc de x nada mais é do que a função seno de x sobre x, tá? E aí ela é interessante, o gráfico dela, né? Ele é um gráfico assim. Ela é uma função par, tá? O lado direito é igual, acho que eu não consigo desenhar certinho, mas porque eu sou ruim de desenhar, tá? Mas ela é uma função par. E à medida que ela vai caminhando para mais infinito, o valor dela vai indo para zero, tá? Ok, no limite, quando isso aqui, o x vai para zero, isso aqui vai para 1, né? Então aqui vale 1, depois ela vai decaindo, tendendo a zero quando vai para o infinito. Ok? Então esse é o gráfico da função sinc de x. Essa não é a sinc normalizada, tá? Tem a sinc normalizada, que é quando a gente coloca um π aqui e um π aqui. Estou fazendo o gráfico da função sinc não normalizada, né? E a integral da função sinc de menos infinito a mais infinito dá π. Essa integral é chamada integral de Dirichlet. E é bem fácil demonstrar isso se a gente usar transformado de Laplace, né? Então a gente sabe que se eu tenho uma função de x, eu tenho a transformada de Laplace dela, né? E a transformada de Laplace dessa função, que a gente representa aqui por um L de f de x, ele nada mais é do que a integral de 0 a infinito de E a menos sx f de x dx. E a gente sabe que seno de alfa x é igual, ela é a transformada de Fourier dela é alfa sobre s quadrado mais alfa ao quadrado.
E a gente sabe que a transformada de f de x sobre x é a integral de s a infinito da transformada de f integrada. Além disso, existe uma outra... Bom, dessas relações que a gente encontra, então, é o seguinte, que a integral, se eu for fazer, então... Bom, daqui é fácil verificar uma coisa, né? A transformada de Laplace de seno de x sobre x, aí cai nessa expressão aqui, ó. É a integral de s a infinito. Só que quem é transformado do f nesse caso? O f é seno. Então vai dar a transformada do seno. A transformada do seno é isso aqui, só que o alfa aí é 1. Então vai dar 1 sobre s quadrado, no caso u ao quadrado, né? Mais 1 du. Essa integral aí, ela é uma integral tabelada, né? É uma integral bem conhecida. Essa aqui é o arco tangente, né? De u. E a integral vai ficar de s a infinito. Só que a gente sabe que se eu tenho um círculo trigonométrico, a tangente é aqui. Então tem o valor da tangente é essa distância aqui, ó. Isso aqui é o valor da tangente. E o arco tangente seria esse ângulo aqui, ó. Isso aqui é o arco tangente. Aí da tangente. Então o arco tangente, quando a tangente vai para o infinito, o arco tangente e vai se aproximando de 90 graus. Né? Conforme você vai aumentando, vai indo para o infinito. Então quando ele se aproxima de 90 graus, isso daqui vai caminhando para o infinito. Né? Então quer dizer que isso aqui vai dar então π sobre 2, né, que vai dar 90. Isso aqui no infinito vai dar 90. Quando u vai para o infinito, o arco tangente vai para... O limite dele é 90 graus. Menos 0. Onde é que a tangente é 0? A tangente é 0 bem aqui. Que é exatamente no ângulo 0. Né? Então aqui vai dar 0. Então aqui vai dar π sobre 2. Ok? Então, essa transformada aqui dá π sobre 2. Mas quem é essa transformada? A fórmula da transformada é essa aqui, ó. Essa é a fórmula da transformada. Então quer dizer que a transformada de seno de x sobre x é igual a π sobre opa, aqui não é 0, é S, né? Então aqui, desculpa, era arco tangente de S. Arco tangente de S. Já estou me adiantando, né? Só que a gente quer o quê? Então, aqui menos S. Eu quero... É só fazer o S igual a 0. Se eu faço para S igual a 0, ter integral, aqui vai e elevado a 0 igual a 1. Então vou ter seno de x sobre x de 0 a infinito, dx aqui, né? E o s aqui vai virar 0, né? E aí fica então π sobre 2. Então esse aqui é o resultado da integral de Dirichlet. Ok? E obviamente que, como ela é uma função par, né? Então quer dizer que se eu integro
integro de menos infinito a mais infinito, é a mesma coisa, né? Seno de x sobre x, isso vai ser igual a π, né? Então, tanto faz, posso escrever assim ou assim, né? Ok? Porque a integral de menos infinito até zero é igual a integral de zero a infinito. Então, ela vai dar o dobro, né? Além disso, uma integral interessante é saber quem é a integral de menos infinito a mais infinito do quadrado da sinc, ó. Então, o quadrado da sinc é isso aqui, ó. O que vai dar nesse caso? Aí eu posso reescrever isso aqui fazendo integração por partes, né? Então, você lembra lá da integração por partes, em que, como é a integração por partes? Integração por partes. Você tinha uma integral de f em dg, e aí isso aqui, né, de A até B, fica fg de A até B menos integral de A até B de g df. Okay? Isso é chamado de integração por partes. Você aprendeu lá isso em cálculo 1. Então, aqui eu posso fazer o seguinte: eu posso reescrever essa integral como integral de menos infinito a mais infinito de seno ao quadrado de u vezes u a menos 2 du. Isso aqui eu chamo de f, esse aqui eu chamo do dg. Então, isso aqui, se eu integro, o que vai ser o df? É 2 seno de u cosseno de u, né? Passo 2 multiplicando, 2 seno de u, só que tem que multiplicar pela derivada do argumento. Derivada do seno é cosseno de u, né? du. E aqui, se eu integrar, que é a integral disso aqui? Fica u a menos 2 mais 1 sobre menos 2 mais 1, que é igual a u a menos, né? U a menos 1. Então, posso escrever isso aqui como, tem que ser fg de AB. Então, fica seno ao quadrado de u vezes o g, que é menos u a menos 1. Isso aqui de menos infinito a mais infinito. E aí o que acontece? Sempre que eu tenho uma função limitada, multiplicada por uma função que ela fica limitada entre dois valores sempre, né? Finita. E eu tenho uma função que tende a zero em mais ou menos infinito. Então, o limite, quando a variável, o limite em mais ou menos infinito, ele é zero. Esse é um teorema lá da matemática, né? Todo livro de cálculo 1 fala desse teoremazinho, né? Ok? Então, ele é meio óbvio, né?
Ora, se a função ela é limitada, se essa função aqui ela é limitada, ela não afeta nada no cálculo do limite quando eu vou para o infinito, porque ela sempre vai ser um número finito. Eu não sei o valor, mas eu sei que é um número finito. Então, como esse cara aqui no infinito ele vai para zero, zero vezes o número finito é igual a zero. Então, sempre que eu tenho uma função limitada, como essa aqui, ó, função limitada, ela não influencia em nada, porque ela sempre vai ser um número finito. Um número finito, como esse aqui vai para zero, o número finito vezes zero é igual a zero. Né? A gente sabe que essa função aí, a função u a menos 1, ela é assim, ela vai para zero aqui, ela vai para zero aqui, ou seja, ela vai para zero. Em mais infinito, ela vai para zero, e em menos infinito, ela também vai para zero. Né? Tá aqui, ela vai para zero aqui e vai para zero aqui. Então, tanto em mais infinito quanto menos infinito, ela vai para zero. Então, isso daqui é zero. E aqui, menos integral de g df. Quem é o g? O g é daqui, né? Então, fica mais u a menos 1, né? E vezes df. Quem é o df? É isso aqui. Só que isso aqui, na verdade, é seno de 2u du. Então, isso daqui é seno de 2u. U a menos 1 posso colocar embaixo, né? Então, fica seno de 2u du, que o u embaixo de menos infinito a mais infinito. Agora, eu poderia colocar posso colocar um 2 aqui, ó, dizer que é um d de 2u um d de 2u. Para isso, basta colocar um 2 aqui embaixo, ó, que esse 2 cancela com outro 2. Se eu chamo crio uma variável v igual a 2u, então eu vou ter que essa integral aí, né? Integral de seno ao quadrado de u sobre u ao quadrado de u, de menos infinito a mais infinito, vai ser igual a quem? Vai ser integral de menos infinito a mais infinito de seno de v sobre v dv, né? Que é a integral de Dirichlet, né? Que dá π. Então significa que a gente tem a integral de menos infinito a mais infinito da sinc ao quadrado também dá π. Né? Então é interessante aí. A sinc dá π e a sinc ao quadrado também dá π. Então essa integral aqui também vai dar π. Então, essas são aí algumas integrais que a gente vai usar nos próximos exercícios. E aí, se a gente precisar de mais alguma coisa, né, a gente mais alguma fórmula de integral, a gente deduz aí de novo, ok? Ou deixa como exercício para vocês. E é isso.